essa seleção brasileira não está honrando o manto sagrado do Brasil. Esse jogador que são convocados hoje não honra o manto sagrado do Brasil, pois eles não jogam com vontade, eles só vão se dar de conta que eles estão errando quando eles não for mais convocado, quando eles não for mais convocado para essa seleção brasileira, quando eles não tiverem mais jogando, aí eles vão ver o quanto a seleção brasileira é importante na vida de todos os jogadores brasileiros. Pois a seleção brasileira ela é única, a seleção do Brasil ela é única e todo jogador que é convocado, ele deve dar o suor, deve dar sua alma em campo ali, deve oferecer todo o seu futebol máximo para que o Brasil conquiste as vitórias. Mas esses jogadores que são convocados do Brasil atualmente, eles não estão jogando como se deve. Eles não estão jogando com vontade, pois a seleção brasileira perdeu para a seleção da Colômbia de 2-1, de um jogo que o Brasil nunca tinha perdido na eliminatória. Nunca tinha perdido, o Brasil perdeu com esse jogador fraco. O Brasil deveria convocar a maioria dos jogadores que estão jogando atualmente aqui no Brasil, pois se formar um time do jogador que joga aqui no Brasil atualmente, que joga aqui no Brasil, se a seleção brasileira for formada por jogador que joga aqui no Brasil atualmente, eles vão dar o sangue, dar o suor, vão querer mostrar todo o seu futebol e vai ganhar dessa seleção lá de fora. Pois esses jogadores que são convocados, que estão jogando no europeu, que estão jogando fora do Brasil, nenhum valoriza a seleção brasileira de verdade. É poucos deles que jogam, pouco, dá para contar nos dedos, Tem um, dois ou três ali que joga com vontade, mas o resto tudinho não deve ser convocado mais, não deve. Mas quem está convocando a seleção brasileira sempre escolhe esse jogador de fora, quando na verdade deveria convocar os jogadores que estão jogando atualmente aqui no Brasil, que tem jogador bom, profissional, que joga aqui no Brasil, que deveria estar jogando. O Endrick deveria ter jogado como titular. Ele foi colocado no finalzinho do jogo. No finalzinho do jogo, o Brasil já perdendo. Tem vários jogadores ali que merecem estar jogando em campo e não tá jogando porque não tem oportunidade. Esse jogador precisa mudar o seu pensamento. Pois a seleção brasileira ela é única e deve ser a mais importante para eles. Pois quando eles não estiver jogando, é que eles vão se dar de conta o quanto a seleção brasileira era importante. E esse jogador que joga atualmente aqui no Brasil, eles precisam de uma oportunidade, pois eles vão jogar com vontade se eles for convocados. Tem um bocado aqui que merece ser convocado e não está sendo convocado para a seleção brasileira, não está sendo. E os que estão sendo convocados não estão jogando, não estão deixando ele jogar. Os poucos que estão sendo convocados aqui do Brasil, que está jogando aqui no Brasil, ele não tá tendo oportunidade de mostrar o seu futebol na seleção brasileira. Joga pouquíssimo minuto. A gente tem que ver isso e a gente tem que fazer uma seleção de verdade que jogue para frente, que bote medo nos adversários, que os adversários tenham medo de levar goleada da seleção brasileira.